Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Povo de Deus, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar no nome de Jesus. Você que me acompanha aqui pela TV na região de Caratinga, que Deus te abençoe poderosamente. Você que me acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo, obrigado sempre a vocês que têm acessado aí o meu canal no YouTube e prestigiado aí a nossa programação e tem sido aí um canal de bênção para muita gente. Deus abençoe você de uma maneira poderosa. O assunto que nós estaremos tratando hoje aqui no Novo Alvorecer EBD é a ética cristã e o aborto. Posso dizer aí ética cristã versus aborto. Um tema polemíssimo, mas nós estaremos aqui fazendo uma defesa interessante dentro da proposta do assunto da Escola Bíblica Dominical, apenas uma visão panorâmica aí do assunto, tá certo? Deus abençoe você, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a sua casa de uma maneira poderosa. Eu vou a um rápido intervalo e a gente volta já para a gente fazer aí o comentário desse importante assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, Joás, para nós fazermos o comentário. Bem-vindo mais uma vez, Joás, Deus te abençoe. A lição de hoje é a lição de número 4, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 22 de abril de 2018. Uma data muito importante, né? O tema da nossa lição é ética cristã e aborto. O textuário da nossa lição é Salmo 139, versículo 16, que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. A verdade prática, o Senhor Deus é quem concede a vida, portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado pelas ideologias humanas. O texto da nossa leitura bíblica em classe, que é o texto que nós estamos sugerindo aí para o assunto que nós estaremos trabalhando, é o Salmo 139, do versículo 1 até o versículo 18, e engloba o texto que eu já citei aí, que é o versículo 16. Ok? O tema que nós estaremos tratando aqui, Joás, é um tema polêmico, tema que tem gerado muitas discussões aí, né, no campo político, no campo universitário, no campo científico, né, e por aí vai, e também no campo religioso, muitas vezes contrapondo aí todos os demais pontos de vista, né, com algumas poucas exceções, né, dentro das outras áreas que eu já citei. Então, o que nós estaremos tratando aí é o tema do aborto, como o autor coloca aqui na introdução, implica agressão à dignidade humana e a inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostraram favoráveis e simpatizantes a essa prática, como eu acabei de citar, que algumas dessas áreas, né? E aí o autor coloca aqui mais que Deus é o autor e a fonte da vida, e somente Ele tem poder sobre a vida e também a morte. Impressionante, né? Você vê que tem pastores, no Brasil tem um grupo de pastores que está levantando essa bandeira. Não dá para entender, né? Favorável ao aborto. É um negócio difícil de entender, porque na própria introdução aqui, os três textos que ele cita aqui, né, textos muito simples e muito claros, né, que a vida pertence ao Senhor, só Ele tem direito, né, toda a alma vivente está no controle, na mão dele, né, então só Ele tem o direito de intervir, né. Para quem está nos acompanhando em casa e não tem a revista, Gênesis 2 e 7, isso. Jó capítulo 12, versículo 10, e ainda 1 Samuel capítulo 2 e o versículo 6, que são três referências aí
né, sobre muito claro, né? Que Deus é o autor da vida, né? Gênesis 2:7 e por aí vai, que somente Ele tem o poder sobre a vida e a morte. Jó 12:10 e 1 Samuel 2:6 são textos claríssimos, né? O que mais nós podemos destacar nisso aí? É no mínimo estranho, né? Que você vê um pastor evangélico, né? Ou um bispo de qualquer religião que for, né? Que se diz cristã, defender o aborto, né? O aborto é um daqueles braços daquela cultura de morte, né? Quem mais levanta a bandeira é as feministas, que nós falamos tanto na lição passada, né? Elas levantam essa bandeira aí, né? Discursos do tipo, o corpo é meu, então eu faço o que eu quero, né? Coisas do tipo, né? Falácias, né? Sofismas, coisas... Só que um feto não é uma extensão do corpo, né? É um outro corpo, né? Exatamente. Aí o texto de Samuel 2:6 diz, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura, da morte a resgata. Muito claro, né? Muito interessante. O mesmo que dá a vida, ele pode tirar, porque exatamente. É dele. Vamos lá ao primeiro tópico da nossa lição, aborto, um conceito geral e bíblico. Nós estaremos dando aí, né, que a palavra deriva aí de dois vocábulos, né, do latim, que juntos significam aí privação do nascimento. A formação disso aí já traduzida. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto, ou seja, até de certo modo aí me engloba tanto o aborto voluntário quanto o involuntário, né? O conceito geral, né, de aborto é a interrupção da vida, né? Isso aí, a privação então, do nascimento, né? Aí de alguma maneira, né? Tá tudo embutido aí, né? Aí, no contexto legal, o autor faz aqui algumas citações interessantes. É bom lembrar que normalmente o campo disso aqui, o pessoal sempre quer levar a questão para o lado da religiosidade, né? Mas existem marcos ao longo da história, não é, que além do contexto religioso, não é, por exemplo, o código, falado, né? Né? Código de Hammurabi. Exato, né? O código de Hammurabi, né? De 1810, 1750 antes de Cristo, olha quanto tempo, não é? Condenava o aborto, e na verdade a gente vê aí o tempo muda, não é? A história muda, a tecnologia muda, mas a necessidade do ser humano e os seus dilemas continuam os mesmos, né? Que os mesmos problemas que o ser humano enfrenta hoje, enfrentava antes também. Você vê, né, como que a questão é complexa, né? Há 2000 anos antes de Cristo já se falava do assunto, já se discutia o assunto, já se debatia, tanto é que virou lei, né? É um assunto complexo, a gente tem que falar com humildade, né, sobre assuntos complexos, né? Mas quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente encontra o conceito bíblico muito claro, né, de sempre priorizar a vida. A Bíblia vai ser sempre a favor da vida. Sempre. Quem diz ao contrário não entendeu o que leu, né? Certo. Ou não leu, né? Ou não leu, ouviu alguém falar, né? Você olha para a legislação desde a mais antiga. Aí nós temos ainda outro aí, que é o Código de Napoleão de 1769 e 1821, que era considerado então o aborto um crime hediondo, né? O Código Criminal do Império no Brasil de 1830 era proibido. E aí hoje a legislação brasileira permite apenas em casos de risco de vida da mulher, né? E aí nós vamos tratar disso aqui no terceiro subtópico, que vai falar em alguns casos específicos. No entanto, aí vale lembrar, né, que nos demais casos ainda continua sendo crime, mas há no Congresso Nacional projetos de lei, né, que tramitam aí com a proposta de legalizar em qualquer caso, ou seja, aconteceu o interesse da mulher realizar o aborto, no caso aí de uma legislação, vai haver essa permissão para independente do... Eu copiei aqui da razão. 3 artigos do nosso Código Penal, ele cita aqui o 124, né? O 124 vai dizer que provocar aborto em si mesma ou consentir que outro no provoque, a pena de detenção de 1 a 3 anos. Né?
O artigo 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante, aí já é de 3 a 10 anos. O 126, provocar aborto com consentimento da gestante, reclusão de 1 a 4 anos. Então, para os dois, para o médico que fez e para a gestante, né, quando tem o consentimento dela. Então, às vezes alguém pode estar nos assistindo e pensando em fazer algo do tipo, está pensando em cometer um crime, né? Um crime que dá até cadeia. Tem um filme, né, interessante, né, para quem Grito dos Inocentes, né, para assistir antes de realizar um aborto aí, para ter uma ideia. Porque é um atentado contra alguém que não completamente indefeso, né? Fugiu que o nome, se é Grito ou se é Silêncio dos Inocentes, é um negócio assim. Só procurar aí, você vai encontrar algo parecido com isso, é interessante. Vale a pena assistir. Eu vou procurar aqui enquanto a gente vai falando e vou dar o nome certinho. Aí o terceiro aí sobre o conceito bíblico do aborto. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como um ato criminoso. No 6º mandamento, o homem era proibido de matar, conforme Êxodo 20 e 13, que significa literalmente não assassinar. E aí? O 6º mandamento, né? Não assassinar. Parece que o comentarista enfatizou esse assassinar aí, porque existe uma certa confusão com esse mandamento, né? Tipo assim, se eu matar um mosquito que está me perturbando, eu estou matando, eu estou ferindo o 6º mandamento, não é bem por aí, né? Se for lá no original, me parece que é lotirtza, né? No hebraico, é não tirar a vida que pertence a Deus, né? Foi Deus que deu, então só Ele tem o direito de tirar. Aí é assassinato, né? Quem mata uma mosca que não está cometendo um assassinato, né? Porque é questão de alma, né? Questão da alma que Deus colocou, né? Na alma vivente, né? O espírito humano. Exatamente. E ali é uma questão de semelhante também. A imagem e semelhança de Deus, né? Então é só Deus que tem o direito, né? Como o texto de Samuel que você leu aí no começo. Certo. E o nome do filme é Grito dos Inocentes mesmo. E aí, para nós fecharmos aqui, o aborto na história da igreja, nós temos aí o ensino dos 10 apóstolos, que é chamado de Didaquê também, que condena o aborto, que diz que não matarás o embrião por aborto e não farás perecer um recém-nascido. Aí nós temos a citação aí de 2 teólogos, né, Agostinho de Hipona e o Tomás de Aquino, que considerava pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Nós temos ainda uma citação de um outro teólogo, né, que é o Tertuliano, que ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida. Você vê, é um assassinato, não tem que chamar pelo nome, né? Você vê Agostinho e o Tomás de Aquino, né, estão 900 anos de distância, divergiram em tanta coisa, né, tantos pontos teológicos, e eles vão dizer agora convergiram no assunto, isso aqui, né? É assassinato, né? Um inocente que está sofrendo, tá, né, certo, sem poder se defender. Vamos dar uma pausa aí, você de casa não sai daí. O programa Novo Alvorecer continua já para você. Já voltamos com o programa Novo Alvorecer. Você que ligou a sua TV agora, nós estamos aqui comentando a nossa lição de escola bíblica dominical, que nós aprendemos aqui na nossa igreja, uma lição de discipulado da membresia da nossa igreja. O assunto é ética cristã e aborto. Nós estamos tratando neste trimestre sobre vários assuntos dentro de uma visão da ética cristã. E aí hoje esse polemíssimo assunto, Joás, aborto, não é? O segundo tópico da nossa lição aqui, um conceito aí sobre embrião e o feto, né? O autor coloca aí que são um ser humano. Ele colocou que a fecundação, o embrião e o feto são nomes de 3 etapas da gestação. Aí há uma dúvida, uma pergunta, não é? Uma dúvida que surge: quando é que começa a vida? E o autor coloca aqui
para você ver o quanto que o assunto é polêmico, e aí, obviamente, a visão disso aqui dentro vai variar de acordo com o interesse de cada um em relação àquilo que ele apoia. Isso aqui é fato, né? Aí ele vai colocar que muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula, chamada zigoto. Essa é uma visão. Então, essa visão aí, aconteceu a fecundação, aconteceu a vida. Outros ainda defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre o 7º e o 10º dia de gestação. Então, ou seja, vai variar, e essa é outra visão. A partir do 7º, entre o 7º e o 10º dia. Já mudou um pouquinho, né? Já é... Não é? Outros ainda vão pensar que o começo da vida é por volta do 40º dia, ou melhor, do 14º dia, né? Quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda outros que indicam que o feto passa aí a ter vida, né, normalmente aí a partir da 25ª semana de gestação, a partir do momento que ele passa a ter condição de desenvolver fora do útero. Então, ou seja, não há um consenso. Nem a comunidade científica chegou a um consenso ainda. Né? Uns dizem que é a partir da fecundação, outros dizem que é a partir entre o 7º e o 10º dia, outro a partir do 14º dia e o outro a partir da 25ª semana. A partir do momento que ele tem condição de viver fora do útero. O que a Bíblia diz a respeito disso? As respostas humanas têm sido controversas, então temos aí a resposta da palavra de Deus. Aí tem um texto, Joás, muito interessante, que é o texto de Jeremias, né? Que aí a resposta, né? Uhum. Já que tem essa controvérsia aí no meio científico, é na fecundação, é no embrião, é no feto, né? A Bíblia vai dizer que é na fecundação, né? Quando a semente começa, o espermatozoide se junta com o óvulo, acontece a fecundação. Aquilo que a gente aprendeu lá no primário. Aí já é uma vida. A Bíblia diz, Jeremias 1:5, antes mesmo de te formar no ventre materno, te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Deus falando para o profeta Jeremias. Antes de ser embrião e feto, né? Então a vida começou, foi na fecundação. Uhum. E aí? E aí a Bíblia é muito clara, né? Tem mais esse salmo que nós lemos na introdução aí, no texto, né, da lição. No verso 16, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, ainda informe. O Senhor ele participa do processo todo, né? É Ele que vai entretecer no ventre, né? O ser ainda em formação, né? Tem um consenso, tem uma visão na comunidade científica que diz que é a partir da 3ª semana, né? Não está aqui, não foi citado aqui, mas chama de gastrulação, né? Quando o sistema digestivo começa a se desenvolver. Tem uma parte de cientista que acredita ainda nessa 4ª, a vida começa ali, a partir da 3ª semana. Né? Então a Bíblia vai dizer que a vida começa na fecundação. A Bíblia tem a resposta, né? Certo. A partir do momento que a gente, nem eu nem você somos da parte científica, né? Nós entendemos mais ou menos ainda da Bíblia, né? Mais ou menos ainda. Mas a questão é o seguinte: se acontecer uma fecundação e aquele ser, ou ameba que está lá, ou qualquer coisa que você queira dar o nome, já que alguém pensa que não tem vida, se ele se desenvolve, é porque é um ser vivo, gente. Né? Se não se desenvolver, por que não? Por que então que uma pedra, nós temos aqui em Caratinga, né, um ponto turístico, quem não conhece Caratinga, eu vou te recomendar aqui para conhecer a Pedra Itaúna de Caratinga.
A pedra de Itaúna, desde que a gente conhece por gente, ela está ali daquele tamanho ali, daquele jeitinho, não é? Ela não se desenvolveu, porque ela não tem vida própria, não é? Mas o bebê não, aconteceu a fecundação, ele vai se desenvolver, então é por uma questão lógica, não é? A vida começa ali, né? E ainda, de acordo com as escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Esta nova célula é um ser humano que possui identidade própria. É uma terceira identidade, né? Então aquela falácia das feministas, meu corpo, minhas regras, é uma falácia mesmo, né? Porque a partir da fecundação já é um terceiro corpo, né? Não é mais o corpo dela. Então, que direito ela tem sobre aquele outro ser, sobre aquele terceiro ser? E ele tem uma identidade que não é nem a dela nem a do pai. É uma terceira identidade, né? Uma identidade genética diferente, né? Apesar de ter alguma herança genética do pai, alguma herança genética da mãe, é uma terceira identidade genética. Né? Então, não tem direito nenhum. Aí o terceiro subtópico, apoiados então nas Escrituras, nós como Igreja de Cristo devemos defender a dignidade humana desde a sua concepção. Ensina que a vida, então a palavra de Deus humana é sagrada e não pode ser violada, conforme o texto que eu já citei aqui e li de 1 Samuel 2,6, né, que toda ideologia que seculariza os princípios da palavra de Deus deve ser combatida, e aí incluindo aqui a questão do aborto. A palavra é sempre pela vida, né? Até a lei mosaica, que era tão severa, né? Quando a gente olha para trás, assim, vê tanta severidade, né? A lei mosaica que dizia para não mentir, você vê quando a meretriz de cima do muro, né? Os espias estão lá, dentro da casa dela, escondidos lá debaixo do móvel. Aí eles chegam, onde está? Para onde eles foram? Eles foram por ali. Ela sabe que ela está mentindo. Mas é por que ela está mentindo e foi valorizada por isso. Abriu-se não pela mentira. Porque a guarda da vida, né? A vida dela foi poupada porque ela guardou a vida deles. Ela zelou pela vida dos espias. Né? A vida é maior do que a lei. Isso explica por que Jesus falou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele estava valorizando a vida mais do que o mandamento. Agora você pegou, né? Tá certo, gente. Vamos dar uma pausazinha aí para o Joás mudar de assunto aqui, né? E a gente volta já já. Já estamos de volta com o programa Novo Alvorecer para fecharmos aqui o nosso assunto, a nossa defesa pela vida, tratando aí do assunto sobre ética cristã e o aborto, deixando aí a nossa posição totalmente contrária, independente da situação, né, Joás? Tipos de aborto e suas implicações éticas é o assunto do terceiro tópico da nossa lição, onde nós estaremos abordando aqui alguns casos, ou melhor, 3 casos em que a legislação brasileira permite a interrupção da gravidez, apenas nesses 3 casos, até o presente momento. Por enquanto. Né? Por enquanto. É por isso aí que vale a pena, você que está assistindo agora, nós não estamos aqui pedindo voto para ninguém, não é o nosso objetivo, mas esse ano é ano de eleições e a gente precisa saber qual é a ideologia que o candidato que a gente pretende votar defende. Né? Você é cristão? Você crê em Deus? Tem a Bíblia como a palavra de Deus, como a regra de fé e prática? Ok. Tem um candidato que defende o aborto? Então, você precisa ser coerente e não votar então nesse candidato. Não é verdade? No mínimo. No mínimo. Então vamos lá. Casos específicos. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal, o STF, que está tão em evidência esses dias, não é? Nas manchetes aí diárias,
legalizou a interrupção da gravidez do feto com má formação rara no tubo neural, ou seja, é o anencéfalo. A principal implicação ética dessa decisão está no descarte de um ser humano por apresentar uma má formação cerebral. Trata-se então de uma ideologia racista chamada eugenia, né, que defende a sobrevivência apenas dos seres perfeitos. Que arrepia quando ouve essas coisas. Você lembra daquela tristeza, né, que foi o governo de Hitler, né, a pregação dele, algo horrível, né? E a gente ouvir isso, ouvir eugenia de novo. Causa arrepios. Né? E há casos aí, né, notícias de algumas tribos, né, indígenas, de quando o bebê nasce e o líder percebe que o bebê teve uma má formação, ele é enterrado vivo, e a gente vê isso aí e assusta, mas agora, gente, uma autorização, uma legalização, né, do nosso superior tribunal, dando aí essa legalidade para esse tipo de coisa. É triste, né? Quando a gente viu que a palavra é sempre pela vida, né? E eu tenho uma ilustração, né? Sim. Uma senhora ficou grávida pela 5ª vez. Ela tem tuberculose. O marido sofre de sífilis, né? O primeiro filho que ela teve, ele nasceu cego. A segunda gravidez dela, o filho morreu. O terceiro nasceu surdo. O 4º tuberculoso. Ô, gente, então para de ter filho aí, não. Aí ela está grávida de novo, pela 5ª vez. Você recomendaria o aborto para essa senhora? Claro que não. Se você falasse sim, você nunca ouviria a mais bela sinfonia que já foi composta. Beethoven. É o 5º filho. Né? Teve cegueira e tudo, mas foi um gênio na sua arte, um gênio em todos os sentidos. Então, ou seja, aí não é uma ilustração, é um exemplo prático, né? Aconteceu. A senhora tuberculosa teve um filho gênio, né? Então, quando o Supremo entra nessas questões, ou alguns políticos entram na defesa dessa cultura de morte, que a gente sabe o que está por trás disso, né, dessa cultura de morte, quando você vê falar em aborto, eutanásia, ideologia, essas coisas todas aí, é tudo no mesmo pacote. Está tudo no mesmo pacote, né? Principalmente os feministas, os esquerdistas marxistas e coisas do tipo. Né? Você sabe que é sempre eles que têm esses discursos. Aí você olha para situações assim, né? Você está interrompendo uma vida. O que poderia ser um gênio? Poderia contribuir para o bem da humanidade de forma estrondosa. Aí está interrompendo aquela vida, está impedindo aquele ser de nascer. É algo absurdo. Né? É absurdo. Um outro caso ainda, que é o caso de estupro. Agora tem um negócio interessante aqui. Como não é necessária a comprovação do crime de estupro, nem autorização judicial para o aborto, a lei é permissiva e complacente com a interrupção da gravidez sob a alegação de estupro. Ou seja, então a mulher apareceu numa clínica médica, ela disse que foi estuprada, mas não teve nenhuma comprovação. Legalmente falando, ela tem um amparo judicial aí de que ela pode realmente fazer essa desculpa um aborto. É a mais clássica, né? É típico. A primeira pessoa que entrou com a ação na justiça, 1970, Norma Lia, uma americana, em 1970 ela ficou grávida, alegou que foi por estupro, depois descobriu-se que era mentira, né? Aí ela brigou na justiça pelo direito, com esse discurso, que o corpo é meu, né, e tal, e dizendo que foi estuprada, né? Assim, felizmente, eu creio, né, só em 1973 saiu, ela ganhou a causa, o direito de abortar, só que ela, né, não abortou, né, decidiu, depois que ela entrou com o processo, ela decidiu, né, dar sequência à gravidez e tudo. A criança nasceu, depois ela teve mais 2 filhos, hoje ela é uma crente em Jesus, convertida, né, mas ela ganhou a causa,
com essa desculpa de que foi estuprada. Depois da sua conversão, ela admitiu que foi uma mentira, algo inventado, que ela queria abortar por outras questões, né? Questões egoístas até, né? E assim, estão tentando usar essa mesma desculpa hoje, né? Tantos anos depois, né? E uma outra questão ética é a seguinte, que um crime não pode justificar outro crime. Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Bonito, né? Não é? Aí fica na verdade, esse discurso não é meu. Né? Eu vou utilizar ele aqui, cito a fonte sem nenhum problema, que é o pastor Silas Malafaia. Ele já falou algumas vezes o seguinte: então a mulher que foi estuprada quer abortar? Espera o bebê nascer, depois que ele nascer, dá um porrete na mão dela e manda ela matar a criança. Qual que é a diferença de matar antes e matar depois? Quem está assistindo a gente, se tiver estômago, pesquisa aí no seu aplicativo de vídeo, né, como que é um aborto. Se tiver estômago para assistir, né, vê se você não está vendo um ser indefeso, agonizando, fugindo da morte a todo custo. Vê se não é isso que está acontecendo. Né? A outra coisa, para fecharmos aqui em 1 minuto, é o aborto terapêutico, que procura justificar clinicamente que esta ação sob a alegação de que a vida de um adulto tem maior valor do que a de um ser ainda em gestação. Daí surgem questões éticas quanto à valorização da vida humana. Uma pessoa merece viver e a outra não? Como que é? Né? Outra questão é que podemos decidir quem vive e quem morre? Não afirmam as Escrituras que a vida e a morte são unicamente da alçada de Deus? Vai repetir o texto de Samuel que você já leu, né? Tá na mão de Deus. Aí eu não tenho autonomia, nem competência, nem sabedoria para escolher, né? Entre duas vidas eu não tenho sabedoria para escolher qual que deve ter prioridade, né? Então eu devo deixar a vida seguir o seu curso, né? Se eu tiver num dilema desse, né, o que fazer? Deixa com Deus a coisa. Ele sabe o que está fazendo. Eticamente falando, pela ética cristã, deixar a vida seguir. Né? Tá certo, Joás? Obrigado. Amém. Você de casa, nossa gratidão, incentivando aí aos professores da EBD, uma preparação muito melhor do que as pinceladas simples que nós temos aqui. O nosso tempo é muito curto, muito corrido. Você vai ter uma condição na sala de aula de dar uma explanada melhor neste assunto. Você pode pesquisar ainda na internet, como já sugerimos aqui, e se aprofundar ainda de uma melhor maneira. O certo é que o resumo de tudo isso é que Deus é o dono da vida. A Ele pertence a vida, Ele tem o controle da morte e cabe a nós submetermos a sua vontade. Certo? Deus abençoe você e obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.